Aleluia, Pai. Tua palavra diz, Senhor, prega a tempo, fora de tempo, dia bom ou dia mau. Estamos aqui, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos segura, Pai, nos levanta, nos fortalece, Pai. Senhor, o mundo, todos estão vivendo dias difíceis, Senhor, dias de aperto, mas onde abundou o pecado, Senhor, superabundou a Tua graça. Aonde há escuridão, Senhor, dependendo da intensidade da escuridão, mais intensidade de luz é aplicada, Pai. Ainda que durante o dia, Senhor, nós não precisamos acender luzes, Senhor. A partir do pôr do sol começa a necessidade e no meio da noite a luz precisa ser intensa, né, Senhor? No meio das lutas, Senhor, no meio das tribulações, a Tua presença, a Tua glória, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ilumina os nossos passos, ilumina as nossas vidas, Senhor. É o Senhor que traz alegria ao coração apertado, Pai. É o Senhor que traz esperança a quem está sem esperança, Senhor. É o Teu Espírito Santo que opera tudo em nós, Pai. Quando o Senhor começou aqui, Jesus, quando o Senhor desceu, Pai, quando o Senhor iniciou a obra, a terra não estava muito difícil, Senhor. Os dias não eram mais fáceis, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, mesmo assim, aqueles homens contigo iniciaram uma obra maravilhosa, Senhor. Não existia estrutura nenhuma, Pai, da Tua igreja que o Senhor tinha acabado de criar, viria a criar logo em seguida. E o trabalho foi sensacional, com muita luta, com muita dificuldade, mas eles sempre se agradavam, Pai. Eles sempre se alegravam em ver a manifestação do Senhor. A alegria deles era ver, Pai, a manifestação do Teu reino, do Teu amor no meio do povo sofrendo, Senhor. A alegria deles, o incentivo deles é saber que tudo que o Senhor falou estava acontecendo, Pai. Tinha esperança, Senhor, nas Tuas promessas. Que assim possamos viver, Pai. Que assim possamos viver nossos dias, Senhor, não pelo que vemos, Pai, mas pelo que cremos, Senhor. Eu te peço, Pai, derrama da Tua graça, do Teu favor nesta noite. Derrama da Tua presença, Senhor. Que o coração aflito, o coração triste receba agora, Pai, alegria em abundância. Vida em abundância, Pai. Vida em abundância. Se quiseres me obedecer, o Senhor falou, comereis o melhor desta terra. Ó Pai, cria em nós o desejo, Senhor. Cria em nós o desejo, Pai, de viver o melhor, Pai. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. E Pai, antes que eu me esqueça, derrama consolo, derrama a Tua paz sobre os que estão nesses dias sofrendo, Senhor, nos que estão tristes, de uma forma especial, derrama, Pai, consolo, alegria e esperança, Senhor, as famílias que estão sofrendo, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite de novo, irmãos. Quem tem expectativa de ouvir, não a mim, mas o Espírito Santo aí, levanta a mão, Senhor. Graças a Deus. Eu não tenho noção do que eu vou falar. Semana que vem, antes que eu me esqueça, número 12, teremos batismo. Palmas para o Senhor. Quem mais que eu digo? Quem quer se batizar que não está já nessa programação, depois me procura, por favor. Mas já temos uma pessoa já agendada, né? E vamos inaugurar o nosso batistério novo, que está lá na garagem. Vai ser uma noite memorável. Irmãos, eu sei que estamos passando dias de luta, dias de tribulação, mas não há vitória sem tribulação e não há despojo sem vitória. O negócio é onde nós estamos colocando o nosso foco, onde nós estamos depositando os nossos corações, nossas esperanças, onde estão as nossas prioridades. Isso vai definir muita coisa em nossas vidas, vai definir o dia de amanhã. Tem umas duas ou três semanas, na igreja no lar, lá no Quintas, aconteceu um negócio que me chamou muita atenção. Vamos ouvir aqui um testemunho, mas eu quero só dar um abre-alas para vocês, porque foi sensacional. Estava assim, a Marina me chamou, pediu para orar, que ela tinha acabado de orar por uma criança e Deus operou um milagre. E ela pediu para eu orar para que, olha a preocupação, né, uma jovem, para que não fosse roubado a fé dela, porque isso acontece.
Eu orei, mas não tinha mais nada para fazer, ela já tinha operado um milagre. E aquela criancinha ficou ali me olhando, irmão, ficou me olhando. E aí eu vi que ela foi para sua mãe, chorava tanto de alegria, mas chorava tanto de alegria. Aquilo me marcou. Queria chamar aqui o Armando. Conta aqui pra gente, Armando, o que aconteceu. Escutem esse testemunho, irmãos. Primeiramente, boa noite. Foi tremendo realmente esse momento. Foi com a minha filha, Maria Eduarda. Ela usava óculos e desde que ela começou a ler, ela começou a perceber a dificuldade que ela tinha em enxergar. Isso a gente morando em Resende. E aí ela tinha dores de cabeça, a gente não sabia o que era, o que estava acontecendo. E um dia a professora dela falou que ela estava escrevendo errado e tal. E a gente falou assim, o que pode ser? E aí a gente levou ela no oftalmologista. No oftalmologista foi constatado que ela tinha necessidade de usar o óculos. E dali para frente ela sempre reclamava, poxa, eu vou ter que ficar usando óculos minha vida toda, eu não vou enxergar direito, como é que vai ser isso e tal. E a gente em casa sempre orando, a gente sabe que é impossível agradar a Deus sem fé. E a gente sempre falava de fé com ela, filha, você vai ser curada, creia. Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades na cruz e por isso nós fomos sarados. Então creia. E assim a gente vem sempre reforçando essa fé. Até que chegou o dia desse culto. E aí ali no final daquela comunhão com a gente ali, foi separado alguns grupos para fazerem orações separadamente. E ela foi para um outro grupo, eu estava em outro. E depois eu só vi a minha filha chorando junto com a minha esposa. E eu falei, o que houve? Aí a minha esposa com óculos na mão assim, ela foi curada. E ela chorava muito, porque ela falou assim, pai, ela falou assim, eu tô vendo, tá embaçado, agora eu tô vendo. Então assim, ela tirou o óculos e passou a ver nitidamente. Ela não conseguia. E desde então, ela não usou mais o óculos. E isso é para a glória e honra do nome do Senhor. Obrigado. Amém. Quando o Armando me contou como é que era a vida dela antes, como que ela devia ver, antes de usar o óculos, ela devia ver as coisas embaçadas. Qual foi a alegria quando ela começou a usar o óculos, apesar da tristeza, pensar que ia usar a vida toda e está enxergando agora perfeitamente sem o óculos. Eu vi ela entrou ali, não está usando o óculos. Graças a Deus. Pode ser pequeno, pode ser nada para alguns de nós, mas só ela sabe o quanto isso é importante, só ela sabe o que essa demonstração de amor de Deus para a sua vida representa, né? É disso que eu quero falar com vocês, não sobre óculos, mas sobre o Evangelho, né? Sobre como que nós estamos levando nossas vidas, como que nós estamos, para onde nós estamos apontando o nosso farol. Você já andou com um farol de um carro desalinhado ou desregulado, tanto para alto, tanto para baixo? É horrível. Você tem que ir regulando, você vai num lugar, não é? Uma oficina, que regule farol, ou você mesmo vai ter que fazê-lo. E aquela historinha de botar de frente da parede, ver aquilo, não sei se aquilo funciona não. Acho que o melhor mesmo você vai ter que ir regulando, olhando à noite. Carro novo deve ser tudo no computador, mas carro que você tem que regular manualmente, você vai ter que ir regulando, espera chegar de noite na estrada, vai ou na rua, aumenta, diminui. É mais ou menos isso, até está enxergando muito bem. E focar a vida, em qualquer situação, a gente está não preocupado, mas focado em estender o reino, em ser sal e luz, ou nas nossas distrações. Deus é galardoador dos que o buscam. Deus dá muito mais além do que pedimos ou imaginamos. Deus tem gordura. Deus não à toa que Ele criou essa maravilha, lugares lindos. Ele nos deu possibilidade de desfrutar de muitas coisas, tanto na natureza. Não é que Deus quer que a gente leve a vida miserável. Pelo contrário, Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas o foco é, onde está a minha prioridade? Nessas coisas, o fim em si mesmas, ou em glorificar o Senhor, e durante esse caminhar eu vou desfrutar de muitas maravilhas. Dá uma certa diferença em nossas vidas. Infelizmente o evangelho barato está sendo pregado, meus irmãos. Um evangelho barato.
Porque sabemos que no Brasil existem sei lá quantas igrejas, quantos milhões de evangélicos. Mas é de se estranhar, números tão altos, mas como é que está a nossa sociedade? Tem a impressão que está doente, tem a impressão que está sofrendo. Existem muitas, mas muitas igrejas sadias espiritualmente, muitas igrejas de homens querendo levar o amor de Deus, querendo ver transformações de vidas, querendo ver as coisas, os milagres, as restaurações, as libertações. Eu não creio disso, eu não penso diferente, eu creio nisso. Mas existem, infelizmente, e isso geralmente tem um som mais alto, daquelas pregações fáceis, daquelas pregações convenientes, de que está tudo bem, está tudo fácil, você pode, você vambora, porque é uma conveniência de dois lados. A Bíblia já falou disso, tá? Não é nenhuma novidade, não é nenhum ato falho, não é algo que escapou do que Deus tem tudo. Isso é a grande maravilha. E quando eu cheguei para a fé no Senhor Jesus, uma coisa que eu quero saber se está tudo sobre a ótica de Deus. Se existe alguma coisa, mas isso aí, mas vem cá, isso aqui, não. Poxa, isso aí não está previsto. Aí é coisa de homens. Do Senhor não, Ele nunca é surpreendido. Então não há nada que fique oculto ao Senhor. Jesus falou que no final dos tempos muitos vão fazer comércio. E no final dos tempos Ele falou, muitos não suportarão ouvir essa doutrina e terão como que comichão nos ouvidos, coceirinha. Querer ouvir coisa que quer ouvir. É mais fácil. Seria muito mais fácil. O que seria mais fácil para Moisés? Aquele povo estava na escravidão, anos e anos e anos e anos. O que era mais fácil? Moisés chegar lá e falar, olha, eu vim, Deus mandou para libertar vocês daqui. Estamos aqui há 300, 400 anos, o faraó, olha o exército dele, olha a estrutura, olha onde a gente está, olha o que a gente está forçado, já estão... Não, a gente vai sair daqui, com mão forte. Mas espera aí, é você e mais quantos tanques? Como que vai libertar disso aqui, né? Era mais fácil Moisés falar isso para eles, ou falar, olha, vamos aliviar um pouquinho, eu tenho uma receita de uma picanha, uma carne para quando for possível comer, mas não tem jeito de sair daqui, isso aqui vai ter que ir administrando isso aqui dentro do possível, para não estressar a vida, para não enfrentar o que é pior. O que era mais fácil? Com certeza era mais fácil para ele falar isso aí, sair do Egito, faraó, uma luta. Mas mesmo assim Moisés foi fiel a falar a palavra dele, e ele tinha resistência, não só no Egito, não só da equipe do faraó, mas dentro de pessoas de Israel que tinham medo. O que vai acontecer? Você está maluco? Olha, sempre foi assim, vai ser sempre assim. Gabriela. Mas aí Moisés perguntou, Deus, como é que eu vou falar que quem me enviou? Fala, o eu te enviou. Se preocupa com rotulagem. Poxa, é tão simples, será que é tão simples assim? Deus tão poderoso, eu. Né? Parafraseando, esse discurso não teve. Mas mesmo assim, é algo tão maravilhoso. Às vezes você tem uma coisa tão boa para as pessoas, e as pessoas não entendem, não querem, falam, como pode? Está levando o livramento, a liberdade, e o povo quer ficar vivendo aquilo. Vocês conhecem, na primeira luta, parece que as coisas boas, parece que as bênçãos de Deus, né? Parece que as coisas quando Deus nos dá, vai ser fácil. Fala, esse negócio é tão bom, todo mundo vai querer, isso está tão fácil. Por que é difícil? Olha, se Deus falou, tome-lhe praga no Egito, agora é só sair, lá vem faraó de novo, mas Deus endureceu, um mar, agora ferrou tudo, está aqui um mar, e está ali atrás o exército vindo, e ali 1 milhão só de homens, né, além de mulheres e crianças. Fazer como agora? Ele poderia pensar um monte de coisa. Aquilo me chamou a atenção quando Moisés clamou a Deus, e Deus falou, por que você está clamando a mim? Pega teu cajado, fere a água. Impressionante a autoridade que Deus deu, e a gente não tomou conta dela ainda, né? A gente não se deu conta, e muitas vezes não praticamos a palavra da autoridade, que é a espada. E aí na primeira luta a gente se fecha, a gente, tem que pensar, tem que... E não para conversar com
a origem de todo o poder. E aí aconteceu aquele milagre. Então, assim, muitas vezes, talvez todas, talvez sempre, não sei, que Deus nos dá algo, que algo acontece, que maravilhas, tem as lutas, não vai ser fácil. Eu achava que ia, né? Deus deu coisas, agora é fácil. Não é fácil. Nunca é fácil. A porta é estreita, mas é tremendamente bom. Estava aqui no louvor, olhando, falei, Deus, já tive tanto ouro, tanta prata, nunca fui um décimo de feliz, ou milésimo, do que eu sou hoje, com o que eu estou vendo aqui nesse grupo de louvor. É uma alegria enorme. Tem palavras para dizer a alegria que é você ver minha casa e minha família louvando a Deus e vendo tantos outros. Alegria enorme, uma alegria enorme. Uma alegria enorme, podia ficar repetindo isso aqui a noite toda. É muito bom. O Senhor tem sido muito misericordioso. O Senhor tem sido muito maravilhoso. E a gente não olha, a gente reclama. A gente não bota os olhos para isso. Mas Deus sempre ali, um Deus sempre misericordioso, querendo fazer coisas novas. Não bote vinhos novos em odres velhos. Só que muitas vezes a gente só está olhando o velho. O que é o velho? Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa mente? A gente tem a impressão, né? Uma coisa interessante, um parêntese. Gerações anteriores, eu achava que o conservador era a pessoa em que a mulher não podia fazer nada. Não pode usar calça, não pode dirigir carro, não pode trabalhar, só ficar em casa, dando os filhos. Isso é bom. Mas eu cresci vendo um ambiente assim, mais ou menos assim, às vezes mais do que menos, em que tudo muito fechado. Agora, eu nunca conseguiria imaginar, nunca. Eu achava que aquilo era da época, e dali para trás, falei, devia ser pior ainda, eu acho que não podia nem falar, né? Você vai milhares de anos atrás, você abre em Provérbios, capítulo 31, você vê o que é a mulher virtuosa. Ela trabalha, ela acorda cedo, ela compra propriedade, ela distribui, ela é generosa. O marido dela, todos falam, nossa, poxa, aquele cara, hein? Ele é elogiado por causa da mulher que tem. Umas coisas assim que eu nunca imaginaria que eu ia ler na Bíblia algo escrito tanto tempo antes, com as coisas diferentes que tinham na minha mente. A Bíblia é isso, ela vai quebrando as coisas assim. E tem que continuar. Você lê uma vez capa a capa, e no outro ano capa a capa, e coisas vão mudar, coisas novas. Porque se você lê, se você pega a revelação, você não lê então, misericórdia. Mas se você pega e lê, você está buscando, e a mente não transforma, não entra novo, não vai funcionar. Você vai se perder vai se perder o que Deus está dando, porque estoura o odre. Não retém. Reter você pegar e utilizar aquilo na prática no dia seguinte. Se você retém, derrama o vinho, estourou o óleo, não serve para mais nada. Mas aqui que nós somos chamados, eu separei aqui alguns versículos, vamos começar a ler, sobre as retribuições de Deus aos nossos atos, ao que nós fazemos, como que Deus retribui, porque a gente, pelo menos eu tenho escutado muito, que Deus é misericordioso. Deus é compassivo, Ele ama perdoar, ama. Ele é maravilhoso, e a razão de nós não sermos consumidos é porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundície. Então, para quem se acha justo, quem se acha imundície, o padrão é o Senhor. Padrão é o que Ele fez na cruz, é o sacrifício. Padrão é, você está no lugar, está buscando o que Deus quer aqui, onde que eu vou, o que é sal. Imagina se o sal não salgasse, imagina se a luz não iluminasse, ninguém ia querer estar com aquilo por perto. Mas o Senhor também é justo, o Senhor não é uma ama, temos falado isso aqui, não é uma ama tomando conta de um ditadorzinho que tem que fazer tudo para ele. Não é. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é
Ele colocou, a Bíblia fala que ele colocou a palavra dele acima do seu próprio nome. Ele honra a palavra. E nada vai ser acrescentado nem retirado. E a Bíblia fala muito sobre retribuição de Deus aos nossos atos. Retribuição de Deus aos nossos atos, ao que a gente faz. Eu queria só primeiro ler uns versículos com vocês. Um já está ali. Provérbios 24, 12. Se disseres não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Jó 34, 11. Vamos ver o que é que tem lá. Retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Não sei de qual não, tá? Aparece ali também para mim. Qual outro que eu passei? Salmo 62? 11 e 12. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Interessante, né? Interessante porque parece, aceitei Jesus, entreguei minha vida a Ele, glória a Deus, quero conhecê-lo, quero ter intimidade, quero ler, quero que as Escrituras entrem e me transformem, o que eu tenho até de insatisfação com o meu eu, que eu não sei como mexer, mas a palavra com o Espírito Santo tem esse poder e vai agindo, eu venho, louvo, mas às vezes dá uma impressão que é o seguinte, a minha fé, a minha vida é isso aqui, está meio que comigo, mas está meio aqui fora, porque eventualmente eu estou indo, fazendo coisas, mas que talvez não seja levado tão em consideração, porque Deus, já fui redimido, já estou perdoado, então aí eu vou fazendo, vou levando a minha vida, não, mas eu fiz aquilo, mas eu tenho Jesus aqui, o Senhor me perdoa e tal, sim, Ele perdoa, te erra, a gente volta, pede perdão, Ele volta, a gente erra, a gente vai lá, pede perdão, Senhor. Mas será que foi para isso que a gente foi chamado? Será que foi para isso que Jesus encarou a cruz? O Senhor é tremendo. As coisas que Ele planejou, vida em abundância, o livramento das forças malignas, a gente ficar livre do pecado, poder levar uma vida em abundância, uma vida livre, não para que eu ande focado no meu eu, contando com o livramento de Deus. Né? O Senhor falou, olha, naqueles dias muitos chegarão, Senhor, em teu nome, isso, expulsamos demônio, levantamos, curamos leprosos, Senhor vai falar, afastai-vos de mim que eu não vos conheci. Eu fico imaginando, e a sequência que ele fala, quem foi que ele não conheceu, quem foi que ele conheceu, não é pelo que as pessoas falaram, porque a retribuição não é pelas nossas palavras, que nós vamos dar conta por elas também, mas a retribuição é pelos nossos atos, pelo que a gente faz. E quando Jesus falou isso, ele falou, olha, eu conheço aqueles que fizeram isso, visitaram, cuidaram, vocês conhecem, eu não conheço? Com certeza. Então, quando Jesus falou isso, ele estava falando de atos, de prática, de vida. Ué, mas eu aceitei Jesus, operei milagres e tal, vale a pena de vez em quando revisitar e ler essa passagem. Aí alguém pode falar, Sérgio, beleza, você está falando só do Velho Testamento, está parecendo aqueles caras daquelas pregações daquelas igrejas que falam convenientemente coisas que pessoas gostam de ouvir que não gera transformação. É interessante que esse evangelho pobre, barato, ele é conveniente para as duas pontas, para quem prega e para quem ouve. Existe um ditado, uma frase que eu não sei de quem que é, mas é antiga, que diz o seguinte, um sociólogo político, enfim, quanto mais débil um povo, melhor para aqueles que estão com má intenção de oprimi-lo e de manipular. Então, investir menos em educação, menos em coisas, deixar o povo débil com coisas sem valores da família, fica mais fácil de controlar. Agora, mal comparando, quando alguém está falando só o que o povo quer ouvir, só coisas gostosas, só coisas, você está bem, continue assim. Israel vai ser para o cativeiro, mas vai nada, Babilônia, vai nada, continuemos assim. Porque é conveniente para quem ouve,
Não, e bota seu dinheiro que Deus vai fazer isso, bota que... Você abençoa, mas se aquilo é um fim em si mesmo, você está perdendo seu dinheiro à toa. Mas quando você tem um coração, não, eu quero investir no reino, eu quero que a igreja cresça, eu quero ser parte da disposição de expandir o reino, de trabalhar mais, de ter obra que eu dou por isso, aí Deus abençoa. É assim. Mas quando você está naquele ambiente tóxico, então não dê, e você é isso, você é aquilo, você dá, não acontece, por isso que tem muito crente se matando, muita gente decepcionado, virando mendigo na rua, porque, pô, se Deus não fez, eu escutei lá e tal, e Deus não fez, o que mais eu tenho para fazer? Desespero total. Mas é conveniente, aquele que faz, não cobra aquele que está pregando, esse cara vive, como é que é feito isso aí? Porque o que está acontecendo aqui é uma troca de conveniência, só isso. Mas a exortação, o evangelho genuíno é diferente, é apertado. Muita gente não gosta, eu não vou ficar ninguém, está falando que com ferro como ferro se afia, assim um rosto de um homem e outro homem. Exortar em amor, mas exortar. Então, você acha que você só falou do Velho Testamento. Todas essas passagens de retribuição de Deus é do Velho Testamento. Mas o que nós estamos vivendo hoje? Vamos ver se vale para o Novo Testamento, vamos ver se vale para os nossos dias de hoje, que isso é o que importa. Mateus 16, 27 diz o quê? Porque o Filho do Homem, isso foi Jesus falando, tá? Há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Romanos 2,6 diz o quê? Que, está falando de Deus no 4, retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Obrigado, Gê. Novo Testamento. Tremendo isso, né? Isso já é um incentivo para eu começar a pensar como é que anda o meu procedimento. Como é que eu estou levando o meu dia, os meus dias? Eu não estou dizendo que todas as lutas que a gente vive é que Deus está retribuindo, que a gente está fazendo coisas erradas. Isso aconteceu com os amigos de Jó falando para ele. Não é isso. Precisamos entender que nós vivemos uma batalha espiritual. Mas se a gente vive numa batalha como se ela não existisse, a gente vai tomar tiro e não vai saber nem de onde veio e vai reclamar. Então a gente tem uma luta, e numa batalha existem as tribulações, existem as armadilhas do diabo, existem as artimanhas, existe um monte de coisa que ele joga as cascas de banana, e ele usa eventualmente até a própria palavra, quando ele fez na tentação do deserto com Jesus. Mas se a gente não conhece a Escritura, como que a gente vai repreender? Por incrível que pareça, você e eu temos muito mais autoridade para repreender ele e mudar as circunstâncias ao nosso redor do que a gente pensa. A gente tem o Espírito Santo, só que a gente não lembra dele, a gente não usa o poder da palavra, a gente vai caminhando no nosso eu, no nosso procedimento, porque no dia a dia estou mais preocupado nas minhas coisas no que glorificar o Senhor, do que ver o poder de Deus, do que transformar a vida. Então nessas situações eu vou proceder da mesma forma, no meu eu, e aí sim a carne contra o Espírito que vem do lado de lá, e aí fica ruim. Mas numa batalha existem essas coisas, existe o inimigo, e existe aquilo que nós temos de Deus, ninguém escarnece. Tudo que o homem plantar, isso mesmo se fará. Então existem as duas coisas. Quanto mais a gente estiver ligado no Espírito, quanto mais a gente estiver ligado no Senhor, a gente vai conseguir discernir uma coisa e outra, para saber estratégia, o que a gente precisa agir. E com Jó, vocês conhecem a história de Jó. Os amigos dele falavam para ele: Jó, se arrepende logo, Jó. O que você fez, Jó? E tome-lhe acusação, que a vida do Jó estava um inferno. E ele falou: olha, eu não fiz, não fui eu. E o cara brigando com o Jó. E no final, olha que interessante. No final, Jó teve que orar por eles tiveram que oferecer o sacrifício. Jó orou por eles. A sorte de Jó foi restabelecida. Jó não está mais aqui. Ele ganhou o mesmo número de filhos, agora ele tem o dobro, que foram todos para a glória, e está todos. Deus cumpriu o que ele prometeu a ele. E ele teve que orar por aqueles amigos. Jó manteve o pensamento dele invariável.
ele não mudou conforme a conveniência. Ele não falou que ele se mantinha, que ele poderia chegar e falar, ô Pedro, você está falando até agora que eu estou assim, passei por isso, Deus me estabeleceu por causa do meu pecado, agora você está assim, então talvez seja porque você também tem seus pecados, né? Seria talvez um pensamento natural, mas Jó se manteve e não, clamar a Deus, buscar a Deus, eu quero saber de Deus. Não, agora os caras que estão me acusando, eu vou orar por eles. Ele manteve a mesma linha. Aqueles caras certamente, convenientemente, deveriam ter querido mudar de opinião. Outra coisa interessante, existiam os saduceus e os fariseus, né? A palavra hoje vai ser curta. Isso está em Mateus 22, 23 a 33. Quero abrir um parêntese e ler isso com vocês. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Ele perguntaram. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Para quem não sabe, os saduceus não. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Tá? Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher, seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Todo mundo foi casado com a mulher, morria. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Pelo menos não foi o oitavo, nono, né? A mulher já tinha ido. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. 30. 29 ainda. Respondeu-lhe Jesus: errais. Não, volta lá, por favor. Eu que fiquei lento. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O povo que não conhece a Escritura é destruído. Olha o que Jesus falou. Para ver aquilo ali. Por que os saduceus, que não acreditam em ressurreição ou não acreditavam, fez uma pergunta dessa para Jesus? Vocês já pararam para pensar? Quantas vezes a gente passa por situações semelhantes quando somos questionados de algo do Senhor? Os caras estavam perguntando a ele, criaram toda uma história de algo que eles não acreditam. Seria muito fácil Jesus falar: vocês não acreditam em ressurreição, sai daqui. Pensem nisso. Volta lá no 29, por favor. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quantas vezes a gente erra assim? Esquece os saduceus, os ressurreição. Quantas vezes a gente erra porque a gente não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus? Quantas vezes a gente age errado ou deixa de agir certo? Uma vez, muitos anos atrás, eu fui com meu pai num advogado, um grande advogado, que não existe mais aqui, morreu. Ele falou assim: Augusto, meu pai, é o seguinte, o que tem nessa ação foi isso, a gente vai mudar para aquilo ali. Por quê? O que está pedido aqui está pouco. Não existe extra petita. É o seguinte: o que o juiz só te dá do que você pedir para trás. Nunca vai acontecer do juiz falar: não, você está pedindo, não, você merece muito mais, eu te dou isso. Não acontece. E ali eu fiquei pensando: cara, isso tem a ver com o evangelho. Fiquei ouvindo. Porque se você não conhece o direito, o que você tem para pedir, como? Você vai pedir dali para baixo. É o que você pede, é isso. Você pediu, é isso. Errais muitas vezes em não conhecer as Escrituras, saber o que nós temos, qual é a nossa identidade no Senhor, o que nós temos de direito que Jesus conquistou na cruz, para a gente não viver mendigando, para não viver comendo pão que o diabo amassou. A gente não precisa mais disso. Luta, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estou falando disso, de postura nossa. Não estou falando de material. Estou falando de postura, de nossos corações, do nosso direcionamento, que a gente se submete ao que o diabo vende, a gente acredita e vive, porque a gente não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Faltar conhecimento do poder de Deus, traduzindo, falta de fé. Acho que Deus vai fazer nisso. Acho que isso aqui para Deus, eu que tenho que fazer, eu que tenho. É um troço meio
desesperado, eu falar, olha, vou orar para trazer aqui isso, vou orar e trazer a resposta. Essa semana, a gente teve uma reunião, conversando de coisas importantes que a gente decidiu. Falei, vou orar para ver se Deus me fala isso ou aquilo. Ele, faz isso. Tão bom isso. Tão bom você andar no mesmo, é muito bom. Aí o 30, né? Por favor, Rafa. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. 31. E quanto à ressurreição dos mortos, aí Jesus deu para os saduceus que eles precisavam. Que antes ele já tinha dado enquadrada nos fariseus antes dessa passagem. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Ele tentando os caras, essa altura do campeonato, vocês nunca leram que Deus é Deus do vivo, não dos mortos? Porque sabe que eles não acreditavam na ressurreição. A pergunta deles era uma coisa, eles precisavam ter uma resposta muito mais profunda. Então, meus irmãos, a gente tem um grande desafio, que está em Josué, capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9. Medita nessa palavra, Deus falou para Josué, dia e noite, não é o dia todo. Você não precisa, pode trabalhar, você pode comprar alguma coisa, você pode ir no shopping, você pode ir no cinema, você pode visitar, você pode fazer tudo, mas medita dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Não te mandei eu? Seja forte e tenha bom ânimo. Sabe para quem que Deus falou isso? Para quem? Josué. Ele tinha acabado de falar para Josué. Josué é o seguinte, Josué, não sei se você está informado, mas meu servo Moisés está morto. E ninguém viu como, ninguém enterrou Moisés, que o Senhor levou, mas fica você sabendo que ele está morto. Agora você vai pegar esse povo, você já viu bem como é que é esses anos todos aí junto com eles, você vai atravessar e vai levar eles a herdar a terra. Mas, então se Deus já me deu, se Deus falou, então tá, Deus, bora pessoal, vamos embora, Deus falou. Não, uma receitazinha aí, medita na palavra dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme, então farás prosperar o teu caminho, mas seja forte e tenha bom ânimo. A gente não precisa ser forte e ter bom ânimo nas férias, passeando, não precisa, mas se Deus falou isso, a gente não está sujeito ao sentimento na luta, é a gente que tem que provocar em nós mesmos. E aí, a receita é essa, faz isso, que então tudo que eu te prometi, que você tem para fazer, você vai receber, é um trabalho em equipe, não fica achando que vai ter, não importa como você leve sua vida, não é? É obedecer, ter uma visão, o que Deus tem para a minha vida? O que Deus já falou para mim e não falou nada, então eu quero ouvir, porque senão, eu sei que é obedecer e tal, mas eu preciso de uma direção, porque quando bater o vento, começar a dificuldade, eu falei, putz, será que é isso mesmo? Será que eu tinha que estar aqui? Será que eu tenho que fazer um ajuste? Né? Eventualmente sim, mas ouvir Deus e ter uma direção é muito bom. Amém? Queria chamar o grupo de louvor para a gente louvar mais uma vez. Vamos fazer o seguinte, para a gente não confundir, quando o pessoal vier aqui orar, não misturar com o barulho do louvor, para não atrapalhar, eu quero fazer uma sugestão. Eu vou orar, nós vamos louvar, e em seguida, o grupo de oração, e para quem eu já pedi também mais umas pessoas para virem orar, vocês vêm para frente, e depois a nossa MC vai finalizar. Amém?
feche seus olhos, baixa sua mente, descansa agora no Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, antes eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua longanimidade com cada um de nós, com a sua longa espera, Pai, até que conseguimos um dia entender que é convivendo, que é vivendo com o Senhor, submetendo a tua palavra, Pai, que seremos felizes, Senhor. Que a salvação venha através de Jesus, e a gente já viveu sem entender isso, cometendo os nossos erros, Senhor. E hoje, o Senhor, com tanta misericórdia, Pai, o Senhor nos acolhe diariamente com amor, Pai. Espírito Santo, eu te peço, completa a boa obra, Pai. Derrama os corações aqui mais de Ti, Senhor. Que preenche todos os espaços que estão faltando, Pai, ainda. Ó Pai, tira toda a dúvida agora, desliga todo excesso, Pai, racional, que atrapalha o mover da fé, Senhor. Ativismo, Senhor, de nós mesmos. Ó Pai, eu te peço, derrama paz em cada coração, Senhor. Amém. Derrama da tua alegria, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, visita os lares, Senhor. Visita os nossos lares. Ó Pai, preenche, Senhor, todas as nossas famílias, Senhor. Resgata cada um, Pai. Arrefecimento, Pai. Eu vejo o Senhor dando arrefecimento nas mentes, Senhor. Ó Pai, apaga, Senhor, as más memórias, Senhor. Ó Pai, dá a visão do alto, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, sonhos do alto, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes e corajosos nesses dias, Senhor. Dá-nos visão do alto, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama hoje aqui o Teu mover, o Teu querer em nossas vidas, Pai. Derrama paz, Senhor, ao coração aflito. Derrama paz, Senhor. A paz, Senhor, que todos nós precisamos. A alegria, Senhor. Lembra-nos, Senhor, todo dia, em cada situação, em cada momento, de aproveitarmos, Senhor. De aproveitarmos e levar a Tua palavra, Pai. Levar sal, estender o reino, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Você pode ficar em pé, vamos se unir aqui em adoração a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim.